Para desenvolver um bom contrato, precisa fazer uma análise profunda. Fazer uma análise profunda demanda tempo. E tudo que trading não tem é tempo. É sempre na urgência, sempre na velocidade. Como você equilibra isso? Ótima pergunta. E você já usou a palavra que eu queria usar na resposta. Gente, tudo é design e inteligência prévia. O trader não pode sair fazendo, né? Acho que isso é muito importante a gente falar. Quando vamos montar uma operação para uma empresa e você quer escalar, precisa ser planejada e ter um design prévio. Eu acho que o design é algo que tiraria completamente o preconceito dos advogados, dos traders com os advogados. Porque a gente tem como oferecer uma ferramenta extremamente veloz, Renato. Só que a gente precisa fazer todos os ajustes antes, Um né? pré-trabalho. Exato, porque assim, você está montando uma operação de, por exemplo, uma produção, uma originação. Em sequência, você monta toda a logística, você monta né, o aparato de logística e físico que você quer usar. Mas você não vai pensar nos contratos que você vai usar em cada etapa? Faz parte. Então, eu falo, o sucesso do meu trabalho depende do momento em que eu sou envolvida também. Então, assim, eu sempre falo, é muito importante a gente estar junto com vocês, traders, no momento de fazer o setup da operação. Né? Porque a gente cria mecanismos extremamente velozes para vocês. O melhor contrato não é o contrato maior, com mais cláusulas. Esse pode ser o pior contrato. O que a gente faz é estudar bem os cenários regulatórios, né? Estudar bem onde eu quero colocar esse produto, origem, destinos, formas de venda, incoterms, fazer um setup prévio, pensar essa operação. E, nesse momento, o advogado é mais relevante do que no meio da coisa acontecendo. A gente é muito mais relevante para vocês antes de tudo acontecer, né? Na criação das operações. E isso é uma parceria de sucesso. Quando a gente trabalha juntos, colocando bons templates que sejam velozes, né? Eu acho que nós já trabalhamos em várias empresas, cada uma tem um jeito de trabalhar, assinar um contrato por trade, mas também a gente pode assinar uma vez um modelo de contrato, condições gerais, e criar boletas na velocidade do trader, com o que ele sabe fazer melhor, que é discutir só as questões comerciais. E os pontos jurídicos já ficaram de uma outra forma. Escolhendo bem origem, destino, determinando bem como a gente vai fazer essa logística, por onde vai passar, a gente consegue ver os riscos regulatórios antes. Então, assim, também estou puxando a sardinha para o meu lado, tá, pessoal? É muito importante colocar o advogado antes. No dia a dia, quando a gente é colocado no olho do furacão, né, para apoiar, eu acho que a gente tem sim como fazer isso de forma bem cirúrgica, né? Advogados, não pode ter cabeça extremamente jurídica nesse momento. Nós estamos atuando ali, né, como médicos, fazendo uma intervenção pontual e precisa, com direito, numa realidade que é o que importa no final, o resultado daquela transação. Então, ou seja, o que eu queria falar é: o mais importante é a gente participar desse setup, né, dessa criação do design, né, do que nós vamos fazer nesta empresa, que tipo de trade, qual operação. E depois, sim, a gente tem que atuar e precisa apoiar os traders e também as equipes de operações, né, no dia a dia. Mas o trabalho fica muito mais fácil. Sim. E aí eu trago um ponto relevante aqui. A Estela, quando fala de design, ela está falando do contrato padrão, né? A GTC da empresa. Se você sempre usar a sua GTC, vai ser muito mais fácil, né? Obviamente, na vida prática, às vezes o cliente ou o fornecedor vai querer usar a GTC dele. E aí, eu trago até um ponto e gostaria que você complementasse, Estela. Business Confirmation, né? Que é o primeiro contrato. É quando o trader fecha o negócio e manda um e-mail com recap do negócio. E ao longo da minha carreira, fui criando algumas práticas que me ajudaram demais, porque às vezes a GTC do cliente é completamente diferente da sua GTC. Então, depois que você fecha o negócio e coloca os jurídicos para se falarem, do que vocês, traders, não falaram, vai dar um pau danado, o contrato nunca assina e vira uma exposição jurídica para as duas empresas tremenda. Se você já conhecendo a sua GTC,
e numa pré-conversa com a Estelinha, do que essencial tá numa BC, porque aí mesmo que você use a GTC da contraparte, se ele já topar a nossa BC com determinadas condições, você já sabe que já tá meio caminho andado de aprovar a GTC deles, porque a BC sobrepõe a GTC. Então, ou seja, no momento que você está negociando, ao invés de você só negociar preço e entrega, já negocia com base na BC. E eu comecei a fazer isso. Eu fazia toda a BC com 20 linhas e mandava para o cara, ó, indication, strong indication. O cara tinha que ler todas as linhas da BC. Quando a contraparte, ela lê aquela BC, vai tornar a negociação um pouquinho mais chata. Mas, na verdade, vai ser bom para ele e bom para você. Porque cláusulas de contrato fazem preço, tá? Isso muda completamente o preço, porque é mais risco, menos risco. Mais risco deveria ter mais preço, menos risco, menos preço. Para os dois lados. Então, e muitas vezes a contraparte não lê direito, não dá atenção, e você já leva alguma vantagem ali por você impor o que é importante para a sua empresa. Está defendendo a sua empresa naquele negócio. Então, se você, desde o início, do D0, já negociar uma BC bem completinha, que eventualmente você fala o seguinte, ó, preço, entrega, método de pagamento, etc e tal, algumas condições inegociáveis em termos de jurídico que geram exposições ruins, e eventualmente você fala all other terms as per ANEC. Então a gente está de bem com muita coisa do ANEC. O que a gente gostaria de adicionar, você já põe na BC, algumas cláusulas, e o restante deixa para o jurídico. E aí, se você conseguir colocar teu GTC, ainda mais fácil. Se entrar na GTC do cliente e o cliente já deu o ok na tua BC, vai ter que entrar tudo que está na tua BC na GTC do cliente. Então, você já facilitou e muito o trabalho do jurídico, não é, Estela? Sim, certamente. Eu queria dizer assim, o trader também precisa fazer esse trabalho de saber o design da sua operação, né, de acordo com os melhores objetivos para a empresa. Estou pensando aqui, gente. As associações, essas regras que a gente adota, você falou ANEC, né, a SAL, RSA, a gente faz uma referência, elas estão bem prontas para serem usadas muito rápido pelos traders. Mas vocês precisam fazer uma menção na sua boleta, no seu Business Confirmation, né? Olha, pelas regras da SAL. Pronto, vocês resolveram muitos pontos jurídicos. Vocês deram uma segurança imensa, porque tem standards para cada coisa que acontece na operação, né? Pelo fato de vocês referenciarem uma regra padrão. Gente, o que eu mais vejo é trader querer fazer na unha, colocar preço, Incoterm e achar que, ok. Gente, qual é a lei de regência? Eu gosto de fazer esse exemplo. Eu sou uma empresa brasileira, exportadora brasileira, estou vendendo para a China uma commodity que as regras são de Londres, com um navio de bandeira do Panamá, né? E o comprador final é, sei lá, europeu. Qual é a lei de regência desse negócio? Gente, a gente está navegando em mares internacionais, né? Não existe uma lei de regência, a não ser que a gente diga qual é. Não existe uma regra padrão para esse negócio, a não ser que a gente diga qual é. Então, essa é a maior briga que eu tive. Não briga, né? Mas é a maior discussão que eu tenho com os traders. Pessoal, é muito importante que vocês façam uma referência a um padrão ou a uma lei para a gente ter um norte. Onde vamos, né? Se tivermos um problema, vamos discutir aonde. Se tivermos uma divergência, qual é a regra que vai ser o nosso parâmetro para decidir quem está certo e quem está errado, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, para os advogados, qual que é a cláusula mais importante de contrato internacional? Eu falo assim, comece pelo fim do contrato, que geralmente está lá. É lei de regência e onde estão a resolução dos conflitos. Se eu não tiver mais nada escrito num contrato, mas eu tiver uma referência de onde eu posso ir, socorrer, que regra, pronto, eu resolvi 80% do problema. E isso, gente, os traders que estão me ouvindo, é uma linha, uma palavra que vocês colocam num fechamento comercial,
né? Então, é muito importante a gente estar sempre alinhado e o trader está treinado para fazer bons business confirmation. Acho que você tem falado muito isso. Eu lembro quando trabalhamos juntos, o Renato ele sentava do meu lado e a gente fazia bons business confirmation. Acho que ele sempre foi muito preocupado com isso, porque ele tinha a visão, né? Como que um ambiente regulatório vai poder influenciar no sucesso daquela transação.